Pensar num DVD da história de Pouso Alegre, produzida pelo museu, poderia ser fácil, mas pensar em traduzir a história do povo de Pouso Alegre, pensada, montada, filmada por aqueles profissionais que trabalham no Museu de História Tuani Toledo, para nós é algo inimaginável. Impressionante a importância disso para a história e a memória do povo de Pouso Alegre. Então, quando pensamos em fazer esse projeto, não é para nós, não é para o nosso tempo, é para aqueles que virão depois de nós. E é para nós uma alegria, uma responsabilidade e uma honra mostrar tudo isso que significa a história do povo de Pouso Alegre, que se traduz aqui, nesse museu histórico. Então, damos para você hoje a oportunidade de assistir um DVD com imagem de histórias do povo e da construção de Pouso Alegre. Sejam bem-vindos a essa história. E é uma honra para esse presidente dar esse presente para você. O que é um patrimônio histórico e qual a sua importância para a sociedade? Casas, prédios públicos, monumentos são exemplos de patrimônio que precisam ser preservados como uma forma de manter viva a memória, presente no comportamento humano, na constituição de grupos e de uma sociedade. Todos somos responsáveis pela conservação e manutenção desses bens culturais de nossa sociedade, para que as gerações futuras conheçam suas raízes históricas. Sendo assim, é necessário que conheçamos os bairros, as praças, igrejas, festas e os costumes de nossa comunidade. Em nossa cidade, existem bens protegidos pela lei. Muitas vezes passamos por eles sem percebê-los, sem mesmo saber de sua importância para a história de nossa sociedade. Podemos aqui citar: Catedral Metropolitana, um templo religioso localizado na Praça Senador José Bento, cujo prédio atual foi inaugurado no ano de 1952. Obelisco Nossa Senhora da Conceição. Desde 1904, permanece no jardim em frente à catedral. Foi construído em homenagem aos 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O monumento é até mesmo apelidado Nossa Senhora dos Namorados, por ser um local preferido para o encontro de casais. Fonte Luminosa. Projetada e executada pelo seu inventor, Antônio Correia Beraldo, foi inaugurada em 1935, colocando em prática seu projeto em que os movimentos de água e sucessão de luzes coloridas eram produzidos por um só motor, ao contrário das fontes existentes na época. Encanta até hoje as pessoas que passam ou se sentam nos bancos da Praça Senador José Bento. Clube Literário e Recreativo. Substituindo a antiga casa em que abrigava a Câmara Municipal, o prédio foi construído na Praça Senador José Bento e inaugurado em 1926. Em elegante estilo francês, com um telhado feito de telhas importadas, ardósia, o clube ainda continua sendo palco de eventos culturais e sociais da cidade. Fórum Orvieto Guti, inaugurado no ano de 1923,
Sua planta e construção são de autoria do engenheiro Mário Gissoni. Teatro Municipal. Localizado no coração de nossa cidade, Avenida Doutor Lisboa, o prédio foi inaugurado em 1875, sendo uma casa de apresentações artísticas, teatrais, musicais e de dança. Edifício da Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Lugar destinado à educação e ao ensino, esse prédio foi inaugurado em 1912, conservando sua fachada original. Segundo historiadores, foi construído onde antigamente era a casa do senador José Bento. Palácio Episcopal. Seu estilo é simples, despojado, é a residência dos bispos e arcebispos de Pouso Alegre desde 1922. Está localizado em frente ao Colégio São José e em seu entorno existe um amplo jardim. Santuário do Imaculado Coração de Maria. Construído em estilo gótico em 1905, mantendo até hoje sua estrutura externa, sofreu modificações apenas em sua parte interna. Edifício da Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira. O edifício foi inaugurado em 1927 para abrigar o Seminário Diocesano. No final da década de 60, foi vendido para o Estado e passou a funcionar como escola. Casa da Família Junqueira. Em estilo neocolonial, que se mistura com vários outros em voga na época, sua construção é datada de 1927, servindo como residência da família até meados da década de 70. É importante observar neste imóvel 2 afrescos, um a cada lado da porta principal de entrada. Essas pinturas representam paisagens do início do século, retratando as cheias do rio Mandu, que se encontra a poucas quadras do lugar. Conservatório Estadual de Música. Construído em 1918 para abrigar o Instituto Santa Doroteia, destinado à educação de meninas, manteve seu funcionamento até 1978, quando passou a ser ocupado pelo Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em 1987, um incêndio destruiu a parte interna do prédio, que foi reconstruído na década de 1990. Capela Santa Doroteia. Situada na rua Francisco Sales, foi inaugurada em 1926, como parte anexa ao Colégio Santa Doroteia, encantando a todos pelas pinturas em suas paredes e tetos. Capela São Benedito. Edificada no ano de 1922, substituiu a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário, reconstruída com material mais resistente de adobo e tijolos cozidos ao sol. Capela Nossa Senhora de Fátima. Construída em 1963, se tornou um outro templo de devoção mariana na cidade de Pouso Alegre. Sua beleza encanta a todos que têm o privilégio de avistá-la, se destacando em um ponto mais elevado do bairro Fátima, em nossa cidade.
Antiga estação ferroviária. Obedecendo ao estilo das construções ferroviárias em voga na época, foi construída para atender e dar conforto aos passageiros da estrada de ferro. Constava de uma plataforma de embarque, sala de telégrafo, bilheteria, ambiente de espera e um amplo armazém para carga e descarga. Atualmente abriga o Centro Cultural de Convivência dos Idosos. Circuito Estrada de Ferro Sapucaí. É constituído pelo edifício da nova estação, Maria Fumaça e seus vagões, ponte de ferro, trilhos, dormentes e um belo entorno ambiental. O complexo férreo está localizado na rodovia BR-459, quilômetro 103. Bens da Zona Militar. São constituídos pela Capela Nossa Senhora Aparecida, antiga caixa d'água de metal e do prédio onde funcionou o Colégio Diocesano da cidade, sob a responsabilidade do 14º GAC. Árvore Grande. Pertence à espécie óleo de copaíba, espaço de sociabilidade onde as pessoas se reuniam para os piqueniques e sarais. Atualmente é parte integrante de um bairro que recebe seu nome. Estátua do Bandeirante Fernão Dias. Às margens da rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, situada na rotatória, ponto de entrada para a nossa cidade. Foi inaugurada no ano de 1962, possuindo 20 metros de altura. Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Faisqueira, sendo sua construção concluída em 1931, pelo fato da antiga colônia Francisco Sales ter sido adquirida por Dom Otávio Chagas de Miranda para servir de colônia de férias do seminário. Existem ainda os bens imateriais, representados pelos costumes, festas e modos de fazer, também tombados pelo patrimônio histórico. Em Pouso Alegre temos o pastel de farinha de milho, algo passado por diversas tradições, hoje servidos no mercado municipal e em diversos carrinhos espalhados pela cidade. Em nosso município, existem pessoas que trabalham para a preservação e proteção dos patrimônios, constituindo o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. Eles se reúnem constantemente, sendo abertos a receber opiniões e conferir esclarecimentos a toda a população. Hoje você conheceu um pouco sobre a importância de preservar os patrimônios históricos, como forma de manter vivas as memórias para gerações futuras. Essas são coisas que brotam da gente. Estação de trem, madeira de lei, dormente com trilhos em buia, dormente com filhos, irmãos que se vão